Hoje eu quero falar com vocês sobre a história de Moisés. Embora essa história não possa ser encontrada no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, é fundamental com que conheçamos a história de Moisés, porque ele foi o autor, o escritor, na verdade, dos primeiros 5 livros da Bíblia. O livro de Gênesis foi escrito por Moisés, o libertador, o grande legislador. A história dele pode ser encontrada no segundo livro da Bíblia, no livro de Êxodo. E eu quero que você perceba comigo algumas coisas que ainda acontecem nos nossos dias e pode ser aplicado na nossa vida. Eu quero que primeiro você perceba a circunstância na qual Moisés, o grande libertador, nasceu. A Bíblia diz que quando Moisés nasceu, Faraó estava querendo matar todos os recém-nascidos, todas as crianças da época recém-nascidas, filhos de hebreias. Olha, a mentalidade de Faraó foi a mesma mentalidade que se repetiu, o mesmo espírito que se repetiu no dia que nasceu Jesus, Yeshua, através de Herodes. E é a mesma mentalidade, o mesmo espírito que atua nos nossos dias. Hoje nós temos muitas pessoas defendendo o assassinato, a matança de inocentes, de crianças, de seres indefesos que ainda está no útero de suas mães. Hoje muitas pessoas defendem o aborto e isso é um sinal para os nossos dias, porque foi em dias assim que nasceu o Messias, foi em dias assim que nasceu o libertador da nação, daquele que seria a futura nação de Israel, os hebreus. A história de Moisés já se inicia em volta desse acontecimento. A história diz que a sua mãe, o escondendo, coloca ele num cestinho com betume e faz com que ele desça o rio. E eu quero que você perceba uma segunda coisa. O nome de Moisés não foi dado por hebreus. O nome de Moisés não foi dado pelos seus pais, pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus irmãos, não. O nome de Moisés foi dado por uma pagã, por uma mulher que era gentílica, pela filha de Faraó. Quando ela o tira das águas, ela dá a ele esse nome, o nome Moisés, que significa aquele que é tirado das águas. A Bíblia diz que Deus tem o prazer de esconder as coisas. Em Provérbios Deus diz isso e em vários outros textos da Bíblia você vai ver a palavra de Deus dizendo que Deus esconde, que Deus oculta as coisas por um tempo. Você vai ver grandes histórias na Bíblia de Deus escondendo as pessoas para no tempo certo as revelar. Assim foi com a vida de Moisés. Deus teve que esconder o libertador de Israel, porque se Deus não o escondesse, provavelmente, se alguém soubesse que ele era o libertador, não teriam acolhido, Moisés nem teria vivido e Israel não seria livre do Egito. Então Deus escondeu Moisés por um tempo. Agora eu quero que você perceba comigo como o nosso Deus trabalha. Porque Deus tinha que esconder Moisés. E sabe aonde foi que Deus escondeu Moisés? Dentro da casa do inimigo, no palácio de Faraó. Foi por Faraó que Moisés foi sustentado. Foi Faraó quem investiu Moisés. Foi Faraó quem educou Moisés. Foi Faraó quem pagou os estudos de Moisés. E Moisés cresceu dentro do palácio de Faraó. Ali foi o local onde Deus escondeu, e não só escondeu, mas capacitou Moisés. A Bíblia diz que quando Moisés sai por matar um homem, Moisés sai do Egito, a Bíblia diz que Moisés fica 40 anos fora e depois volta. E quando ele volta, ele não é bem recebido por Faraó. Eu consigo imaginar a raiva, a fúria de Faraó. Por quê? Porque o homem que libertou os hebreus foi o homem que ficou escondido o tempo todo debaixo do nariz de Faraó, dentro do palácio de Faraó. Imagina a raiva de Faraó em saber disso. Isso era uma afronta para ele. A Bíblia diz que Deus usou Moisés para tirar os hebreus da escravidão no Egito, que já estavam lá mais de 400 anos. Agora eu quero que você entenda uma coisa importante comigo
nessa história de Moisés. Moisés, ele teve crises de identidade. Por quê? Porque entre os hebreus, para os hebreus, Moisés era um egípcio, mas entre os egípcios, Moisés era um hebreu. Moisés não se sentia bem com nenhum dos dois povos. Moisés não se sentia muito hebreu, mas também não se sentia muito egípcio. Moisés teve diversas crises de identidade. Eu quero que você saiba que você pode estar passando por isso. Você pode não se sentir bem no meio da sua família, no meio dos seus amigos, na sua comunidade local, no seu emprego, na sua igreja, aonde você está, mas eu quero dizer para você que se Deus te colocou aí, é porque Ele tem um propósito na sua vida. A Bíblia diz que a dor de Moisés foi canalizada para a libertação do povo de Israel, dos hebreus do Egito. Eu quero dizer para você que a sua dor vai servir como um propósito para abençoar outras vidas, abençoar outras pessoas. Outra coisa interessante é que quando os hebreus saíram do Egito, a Bíblia diz que Deus fez com que eles pegassem joias emprestadas e eles saíram com joias, com as riquezas dos egípcios. Deus deu riquezas. Quando os hebreus saíram do Egito, eles saíram ricos do Egito. Outra coisa que eu quero que você saiba é que os historiadores, os estudiosos dizem que as 12 tribos estavam organizadas e quando elas saíram do Egito, elas saíram organizadas e quando estavam em frente ao mar, Deus não abriu um único caminho, mas foram 12 caminhos que Deus abriu no mar e Israel e os hebreus passaram louvando ao nome do Senhor. Eu quero dizer para você que você pode estar passando por um momento difícil, por muito tempo, por um momento de dor, mas basta apenas uma noite e Deus pode levantar alguém e Deus pode usar alguém para tirar você da posição que você está, do lugar de sofrimento que você está. Deus abençoe a sua vida grandemente.